Boa noite. Nosso tema de hoje é Divisão Internacional do Trabalho. Existem 4 tipos de divisões de trabalho. A primeira, divisão social do trabalho. A segunda, divisão capitalista do trabalho. A terceira, divisão sexual do trabalho. E a quarta, divisão internacional do trabalho. Divisão social do trabalho. A expressão divisão social do trabalho tem sido usada no sentido cunhado por Karl Marx e também referendada por autores como Braverman e Martin, para designar a especialização das atividades presentes em todas as sociedades complexas, independente dos produtos do trabalho circularem como mercadoria ou não. Designa a divisão do trabalho social em atividades produtivas ou ramos e atividades necessárias para a reprodução da vida. Marx, no Capital, diz que a divisão social do trabalho diz respeito ao caráter específico do trabalho humano. A divisão social do trabalho é aparentemente inerente característica do trabalho humano, tão longo ele se converte em trabalho social, isto é, trabalho executado na sociedade através dela. A produção da vida material e o aumento da população geram relação entre os homens e a divisão do trabalho. Os vários estágios da divisão do trabalho correspondem às formas de propriedade da matéria, dos instrumentos e dos produtos do trabalho verificados em cada sociedade, nos diversos momentos históricos. Obrigado, Gabi. A divisão sexual do trabalho. A expressão divisão sexual do trabalho tem sido utilizada mais recentemente, especialmente no contexto dos estudos de gênero, para expressar os diferentes papéis atribuídos aos homens e mulheres na sociedade e no processo produtivo. As diferenças entre homens e mulheres são frequentemente abordadas com um olhar biológico, destacando as diferenças do papel reprodutivo. No entanto, este debate ganha nova qualificação com críticas introduzidas pelas feministas à separação das esferas públicas e privadas na sociedade capitalista, na qual tem cabido às mulheres a esfera privada de cuidado dos filhos e os homens a esfera pública, incluindo o trabalho remunerado e as atividades de maior prestígio social. Com a urbanização, a ampliação do acesso à educação e as conquistas do movimento de mulheres, houve uma ampliação do ingresso das mulheres no mercado de trabalho. No entanto, ainda é significativa a desigualdade em termos de valorização do trabalho feminino em relação ao masculino. Até hoje, início do terceiro milênio, mesmo considerando as diferenças entre menor remuneração do que os homens, mesmo desenvolvendo trabalhos iguais, determinadas atividades são atribuídas ao feminino pior remuneradas e menos revalorizadas socialmente do que as que não atribuídas aos homens. Agora a terceira, divisão parcelar ou pormenorizada do trabalho, divisão manufatureira do trabalho ou divisão técnica do trabalho. A divisão parcelar ou pormenorizada do trabalho, divisão manufatureira do trabalho ou divisão técnica do trabalho é típica do modo de produção capitalista. Refere-se à fragmentação de uma especialidade produtiva em numerosas operações limitadas, de modo que o produto resulta de uma grande quantidade de operações executadas por trabalhadores especializados em cada tarefa. Surge em meados do século XVIII com a manufatura e caracteriza o sistema de fábricas. O capitalismo, desde então, indústria começa quando um grande número de trabalhadores é empregado por um capitalista. Inicialmente, o processo de trabalho era igual ao executado na produção feudal, no artesanato, nas guildas, vidreiros, padeiros, ferreiros, marceneiros, boticários e cirurgiões. Divisão internacional do trabalho. A expressão divisão internacional do trabalho diz respeito à posição dos países no mercado e no processo produtivo global, bem como a dinâmica dos padrões de acumulação do capital no contexto planetário. No atual contexto de globalização, a expressão nova divisão internacional do trabalho tem sido usada para designar as mudanças no mercado, na distribuição de capital e das empresas, bem como o fluxo da força de trabalho entre os países, especialmente a relação centro-periferia, ou seja, a relação países capitalistas desenvolvidos, países emergentes, países pobres ou com pouco potencial competitivo na economia global.